4 de abril de 2022, segunda-feira. Meu nome é Patrícia Oliveira, sou ginecologista obstetra há mais de 20 anos e hoje eu estou aqui para continuar com a nossa maratona de lives e hoje vamos falar sobre violência obstétrica. Um caso bem polêmico, já começando pelo nome, né? Violência obstétrica. Houve, inclusive, um comunicado oficial da Federação de Ginecologia e Obstetrícia se colocando contra esse termo, né, violência obstétrica, por achar esse termo inadequado, de forma que esse termo parece dar a entender que essa violência é praticada só pelos médicos, quando na verdade não é isso, né? Quando a gente fala de violência obstétrica, a gente fala de uma situação muito mais ampla, né? A gente fala do desrespeito com a parturiente ou com a puérpera ou com a gestante, né? Essas três fases, tanto na gestação, quanto durante o parto, quanto no pós-parto, o desrespeito que pode ser feito por qualquer pessoa no trajeto dessa mulher. Então, ele pode acontecer quando a pessoa chega no hospital, mas pode acontecer também quando chega para o pré-natal, pode acontecer por algum outro acompanhante, não necessariamente pela equipe médica, né? Mas por outras pessoas que cruzarem o caminho dessa gestante nesse momento tão delicado, né? E a gente tinha uma falsa impressão, eu vou falar pela maioria, mas por mim também, né? Que casos de violência obstétrica aconteciam só no sistema público de saúde. E os casos divulgados pela mídia nos últimos meses nos mostram que não é mesmo? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, vou me apresentar de novo para quem não me conhece. Meu nome é Patrícia Oliveira, sou ginecologista obstetra há mais de 20 anos, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz meu doutorado na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e de lá para cá vivo praticando muito no meu dia a dia a obstetrícia, né? Você que está nos ouvindo e que gosta desse assunto, que achou interessante, aperte aí no aviãozinho, mande para os seus amigos entrarem também na live, conversarem, pessoas que já, não necessariamente gestantes, mas também quem já teve seu filho, mas quer passar sua experiência, quer conversar um pouquinho, então se liga na nossa live. Então, falando sobre violência obstétrica, né? Comecei a falar que a gente tinha essa falsa impressão de que se a gente fosse atendido pelo convênio particular, a gente estaria imune à violência. E infelizmente os casos dos últimos meses, né, com uma blogueira bem famosa, que todo mundo ficou sabendo, e inclusive com um médico muito famoso, muito bem sucedido na sua profissão, mostraram que não são bem assim, que não é bem assim, né? E que coisa mais interessante, né? Uma pessoa instruída, uma pessoa que já tinha tido contato com outras mulheres que tiveram filhos também com esse mesmo profissional, uma pessoa que também já tinha, né, tido uma experiência, não conseguir identificar, né, que estaria sofrendo violência obstétrica naquele momento. Nem a gente vendo o vídeo, né, que foi divulgado pelas redes sociais, a gente fica meio chocado, dizendo, cara, será que isso é verdade? Será que a pessoa falou isso mesmo para outra? Infelizmente, eu já vi vários casos com esse comportamento totalmente inadequado. Eu vi muitos casos, eu trabalhei muito tempo no serviço público, eu não trabalho mais há 16 anos, eu não trabalho no serviço público, mas antes eu trabalhei e infelizmente me deparei com muitas situações dessas. E tem situações que são tão arregadas no dia a dia que a pessoa não percebe que é violência obstétrica, que ela já acha que faz parte da sua rotina, inclusive profissional de saúde. Então vou dar um exemplo. Tem esse exemplo dessa blogueira, que é um exemplo muito nítido. Se a gente for analisar a cena, a gente vai ver que ela estava, primeiro, sem poder optar por uma posição que lhe mais fosse conveniente. Ela estava naquela posição clássica, que é deitada com as pernas apoiadas na perneira, ou seja, o joelho apoiado, como se fosse coletar um preventivo, que é chamado de posição francesa para o parto, porque foi uma posição que foi inventada na França para facilitar a ação do médico, né? Para o médico fica muito mais fácil fazer
um procedimento sentado com a paciente na sua altura, né? Depois que quando a gente vai para a prática e começa a falar mais de humanização e começa a prestar atenção na fisiologia do parto, a gente vê que essa posição é totalmente inadequada e não tem sentido. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, uma vez eu perguntei pro professor, mas professor, como é que a paciente vai fazer força se o joelho é que tá na perneira? Não dá pra gente botar o pé apoiado aqui na perneira? O professor me olhou e falou, que pergunta idiota, Patrícia. E eu pensei, caraca, deve ser muito idiota essa pergunta, né? Então não vou mais fazer. E aí, nunca mais questionei, infelizmente. Nunca mais não, que agora eu já mudei totalmente a minha forma de agir, graças a Deus. Mas não questionei mais durante a minha formação por que se apoiava o joelho, dizendo que o joelho, ninguém apoia o joelho para fazer força, né? Então a gente já vê, né, analisando aquela cena que foi divulgada nas redes, a paciente naquela posição tradicional, o joelho apoiado, que é péssimo para fazer força, com os campos esterilizados, que é uma coisa que a gente nem usa mais, o médico todo paramentado com os campos esterilizados na frente dela, falando, né, dando um incentivo que era mais uma agressão, um desserviço, né, do que realmente incentivando a pessoa a fazer força. E todos os comentários, inclusive, comentários a respeito do canal de parto, né, como é que ficaria depois para o marido usar. Uma preocupação realmente, né, bem pertinente. Na hora do parto, tá preocupado com o canal que o marido vai usar. Uma situação totalmente machista, misógina. Chegou até a me dar um arrepio de pensar que se uma pessoa instruída passou por aquilo, quantas coisas mais a nossa população que tem menos instrução não passa. Me dá até uma tristeza de pensar. Não que o sistema público de saúde seja ruim, não é isso. É que a gente, tanto o sistema público quanto o privado, a gente depende dos profissionais que trabalham nesse sistema. Eu conheço várias pessoas, inclusive nós temos pediatras, ginecos aqui na live com a gente, que trabalham tanto no sistema público quanto no privado, e eu conheço essas pessoas, eu tenho certeza que o comportamento delas é igual no sistema público e no privado, porque eu já vi elas atuando. Eu já vi o carinho com que elas atuam, eu já vi como elas se posicionam, porque isso é caráter, é ética e é amor à profissão. Isso a gente não implanta na cabeça das pessoas, ou as pessoas têm ou não têm. Então, quando você vai para o sistema público, você tem que contar com aqueles profissionais que estão de plantão, mas você também tem que contar com os profissionais que estão de plantão no sistema privado, ou com o médico que você escolheu do sistema privado. Não é porque você está pagando particular, você está pagando pelo convênio, que você vai ter um tratamento melhor ou pior. Depende das pessoas que estão ali. E uma forma da gente coibir esse comportamento inadequado, nós como população, nós como mulheres, é fazer, por exemplo, o uso do plano de parto. O plano de parto é um documento onde você expressa a sua vontade e você coloca a sua assinatura dizendo: eu me posicionei assim antes mesmo de entrar em trabalho de parto. E é assim que eu quero que o meu parto seja feito. Então você pode baixar um plano de parto na internet, tem vários exemplos, né, que contam com... Tem alguns que são divididos. Durante a gestação, pré-natal, no parto, relacionado à equipe médica, eu gostaria que no meu parto vaginal não fosse feita epísio, não fosse feita analgesia. Não. Você vai marcar os itens que você acha. E depois, se for necessário cesárea, eu gostaria que fosse feito isso, ou que não fosse feito isso. E também você tem uma parte no plano de parto voltada para o pediatra. Eu gostaria que o pediatra fizesse isso, fizesse aquilo outro. Isso é importantíssimo. Você vai me dizer, mas eu confio no profissional que está comigo. Ok, eu falo isso para minhas pacientes. Mesmo que vocês confiem em mim, de olhos fechados, eu gostaria muito que vocês pegassem um plano de parto e lessem aqueles itens, para vocês terem ideia das coisas que podem acontecer. Porque às vezes a gente, principalmente quando é a primeira vez, a gente não tem nem ideia das coisas que podem acontecer. Então como é que a gente vai se posicionar contra ou a favor de alguma coisa que a gente nunca leu a respeito, nunca se informou a respeito? Então, primeiro ponto, peguem um plano de parto, imprimam um plano de parto ou façam de próprio punho. E se vocês não sabem nada sobre aquele assunto, faço vitamina K no meu bebê quando nasce ou não? Pra que se faz vitamina K? Dou banho ou não no meu bebê nas primeiras 24 horas, mas por que eu sempre achei que desse banho? Não se dá mais banho. Então, aproveitem para ir atrás, para discutir com as pessoas da tua equipe médica
O que você acha importante? Por que se faz aquilo? Por que não se faria? E aí você vai optar para você o que você acha que é melhor. Não existe um melhor universal. O melhor vai depender de cada pessoa, o que cada pessoa pensa, o que cada pessoa considera o ideal. Então, para as pessoas que estão entrando, né, a gente está conversando sobre a violência obstétrica, né? Estamos falando de vários aspectos da violência obstétrica. Você achou interessante esse tema? Clica ali no aviãozinho e chama mais gente para participar aqui com a gente. Então, voltando. Falamos então que a gente procurar o sistema privado não nos protege contra a violência obstétrica. O que vai nos proteger é a escolha do profissional, conhecer o profissional, saber como é que aquele profissional age, ver os nossos amigos ou conhecidos que já tiveram contato com aquele profissional, para ver a postura daquele profissional, para ver se aquele profissional senta comigo, né? Tem a ver comigo, se eu tenho empatia, ou se ele é uma pessoa que tem empatia ou não tem empatia, né? Para a gente poder ter uma boa relação. E aí eu sugeri, então, a realização do plano de parto como um documento de proteção contra a violência obstétrica, tanto no sistema público quanto no sistema privado. Outra coisa, você tem que ter ideia das leis que existem. Existem várias leis para proteger a gente, né? Existe a lei quanto à liberação do acompanhante na sala de parto. O acompanhante pode ser o pai, tem uma lei que protege os pais, mas pode ser alguém que a pessoa escolha, não necessariamente o pai do bebê. Pode ser a sua mãe, a sua vizinha, alguém que você tenha uma relação que você sabe que vai te apoiar nas suas escolhas. E você também pode ter a doula, não é um ou outro. Aqui em Santa Catarina tem uma lei bem clara quanto a isso. Acredito que em vários lugares do Brasil a gente também tenha leis que ratifiquem essa postura, de que você pode ter um acompanhante, que pode ser o pai do bebê ou não, e você ainda tem direito à doula. Inclusive, essa doula pode fazer o acompanhamento das suas consultas de pré-natal. Ela pode fazer o acompanhamento da sua consulta puerperal junto com o acompanhante que você escolher, né? Então é mais uma ferramenta que nos ajuda a coibir a violência obstétrica, porque é mais uma pessoa fiscalizando, né? Eu não gosto de usar essa palavra que parece um pouco inadequada, mas é mais uma pessoa que está ali observando, para conversar sobre outros aspectos que podem estar envolvidos, né? Isso é bastante importante. Se você está gostando do que a gente está falando, está achando interessante, manda um aviãozinho para suas amigas e vem participar comigo. E pode botar perguntas que eu vou respondendo. Eu vou improvisando em cima das perguntas de vocês. Eu separei alguns pontos que eu acho importantes. Então, plano de parto é um. Eu adoro plano de parto. Não tive isso na minha gestação, nem conhecia, porque a minha gestação foi em 2011, 2012, minha filha nasceu em 2012, mas agora não só eu conheço, como eu super incentivo. Eu acho que a gente realmente tem que abrir mão desses instrumentos. Segundo, saber as leis, a lei das doulas e a lei da presença dos acompanhantes. É primordial para a gente se sentir segura e acolhida nesse momento. Outra coisa, se for possível você escolher a maternidade, escolha a maternidade que você vê que tem um ambiente mais adequado para o seu plano, para o seu planejamento. Tem uma sala de parto que seja confortável, que tenha os insumos necessários, né? Os insumos, na verdade, o que é necessário é a mãe se sentir acolhida e respeitada e segura. Mas quando a gente tem os instrumentos que podem nos facilitar o trabalho, é bem legal, né? Então, uma bola de pilates para fazer os exercícios. Tenho a banquetinha de parto, que nos auxilia também. O rebojo, mas quando não tenho rebozo eu posso usar um lençol, né? Tenho algumas maternidades que tem também alguns sistemas para redução de dor que não são medicamentosos, né? Então o TENS, que é uma ferramenta da fisioterápica que a gente pode usar para aliviar a dor, principalmente na fase latente do trabalho de parto, porque na fase ativa do trabalho de parto o foco da dor muda, então o TENS já não me serve muito. Mas isso são coisas importantes. Esse ambiente eu me sinto segura, eu me sinto... é um ambiente que traz privacidade para me trazer relaxamento, porque por mais que um ambiente seja bonitinho, se a maternidade foi pintadinha, tá bonitinha, é um ambiente que circula pessoas, não é legal. Quem é que consegue relaxar nua, com um monte de gente entrando e saindo do seu quarto? Não dá, pessoal. Mesmo que eu bata na porta, tu tá ali concentrado, daqui a pouco alguém bate na porta. Não dá, isso não tem como a pessoa se concentrar. Então o ambiente, eu posso botar minha música, eu gosto de... que o ambiente tem um incenso, eu posso acender um incenso, posso levar uma aromaterapia, posso fazer coisas que me deixem
relaxada. Isso vale tanto para o parto vaginal quanto para a cesariana. Isso não é restrito ao parto vaginal, não. Então, olha um hospital que tenha uma sala, um ambiente acolhedor que permita que seu acompanhante fique junto com você, né? Isso é muito importante. Tá? E se você deseja um parto normal, olhe não só os índices de cesariana da maternidade que você escolher, mas do profissional que você vai escolher. Quais são os índices de cesariana dele? Você quer um parto e é um profissional que faz 90%, 95% dos seus nascimentos são por cesárea. Porque o profissional não é obrigado a gostar de parto. Não é isso. O profissional é obrigado, eu acho, por ética, se posicionar já na primeira consulta, dizer pra você, minha querida, eu não faço parto. Eu não faço porque eu não gosto, eu não faço porque eu moro nessa metrópole violenta, eu não vou sair de madrugada porque eu tenho medo de levar um tiro. Ele pode se posicionar. Ele também tem o direito a gostar ou não de alguma coisa, né? E você se posiciona, não quero que você me obrigue a fazer parto, sua louca. Não quero que você me obrigue a fazer cesárea, eu quero fazer o que... Não ficar enrolando, não, agora o neném tá com uma circular de cordão, vai ter que ter cesárea. Desde quando uma circular de cordão é indicação para cesárea? Por favor, né? Então vamos se respeitar e vamos procurar uma equipe que te respeite. Outro ponto que eu separei aqui para falar para vocês é que esse conjunto, né, de a presença da doula, a presença do meu acompanhante, a escolha da maternidade, é um conjunto. Eu posso, de repente, ter uma doula incrível, uma pessoa maravilhosa, que eu conheço o trabalho dela, mas eu não tenho um ambiente adequado para ficar com a doula. Por exemplo, eu tenho muitos casais que vêm de outras cidades, até de outros estados, por incrível que pareça. Eu tenho casal que vem do Mato Grosso, eu tenho casais que vêm do Rio Grande do Sul, que vêm do Paraná, vem todos os meses fazer o pré-natal. Se não conseguem vir, fazemos consultas online quando é possível, né? E depois vem mais cedo para a cidade, ou pego a estrada quando rompe a bolsa, quando eu trabalho de parto, e vem ter parto comigo. Eu me sinto realmente lisonjeada por ter tanto carinho, por ter tanta confiança no meu trabalho. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando, poxa pessoal, um Brasil tão grande, com tantas pessoas se formando no nosso Brasil, como é que eu não tenho mais equipes que defendam a humanização? Isso não tem cabimento. Fazer uma pessoa dirigir 500 quilômetros. Às vezes eu tive um casal que dirigiu 12 horas para vir para cá. Poxa, eu me sinto lisonjeada, mas eu tenho pena dessas pessoas, porque a estrada é uma estrada que é perigosa, e nesse deslocamento pode acontecer coisas ruins. Como é que as pessoas, né? E a equipe médica, vamos acordar, pessoal. Vamos acordar que tem coisas que a gente acha, que eu também, infelizmente, já achei na minha vida, que faziam parte de uma rotina que era o correto, e que são violência obstétrica, que são ações de violência. Não sei se o meu CRM, a minha federada, né? A Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, não gosta dessa palavra, mas realmente, por exemplo, na faculdade, eu aprendi que a gente colocava as mulheres deitadas, amarrava as pernas na perneira, onde ficavam seus joelhos apoiados, colocava campos estéreis, sendo que quando elas chegaram no hospital, elas faziam enema, que é a lavagem intestinal, todas de rotina, e ficavam em jejum, sem inclusive poder beber água. Caraca, quando eu penso que eu aprendi uma coisa dessas, eu fico, puta, não pode falar palavrão, pelo amor de Deus, como é que eu pude achar que isso era normal? Mas era assim que a gente aprendia. Então, muitas pessoas da minha geração, ou de gerações mais antigas ainda, que era mais delicada ainda o tratamento, né, ou mais indelicado, o tratamento com as gestantes, aprenderam assim. E continuaram reproduzindo, e reproduzem muitas delas até hoje esse comportamento. Então, eu acho que não foi porque eu aprendi dessa forma, aprendi como assim sendo correto, que eu tenho que continuar fazendo dessa mesma forma. Se agora eu tenho clareza para ver que eu posso fazer melhor. Eu tenho clareza para ver que o modo como eu faço hoje é melhor e é logicamente melhor. Então, por exemplo, hoje a gente sugere que as mulheres adotem a posição que elas se sentem mais relaxadas. Tem mulheres que planejam entrar na banheira para fazer um parto maravilhoso na banheira e não conseguem. Na hora ficam com ojeriza da água e não entram na banheira.
ou não entram no chuveiro. O chuveiro é uma fonte de relaxamento maravilhosa. 90% das mulheres ama, mas tem um percentual que não quer entrar no chuveiro. E a gente não tem que obrigar. Pô, mas o chuveiro é tão legal. Vamos fazer um parto ali na banheira. Ainda mais a banheira que a gente tem aqui no nosso hospital, maravilhosa. Aquela banheira triangular enorme, com acrílico na frente. A gente pode filmar o parto para a mulher assistir depois. Meu Deus, é muito lindo. Mas eu acho lindo, mas ela não pode achar confortável. Eu tenho mulheres que pariram em pé, tem mulheres que pariram de cócoras, eu tenho muitas que pariram na cama, de ladinho, de lado, deitado na posição fetal. Você pode imaginar uma coisa dessa? Tem gente que achou melhor essa posição. Então, essa liberdade de escolher a sua posição é uma coisa que a gente faz agora, né? E que não se fazia no passado. Mas agora, sabendo que se a pessoa tem essa liberdade, ela se sente mais relaxada e o parto flui mais naturalmente, por que eu não vou fazer? Então, impedir a mulher de tomar a posição que ela prefere, aí eu já estou tendo tantas evidências mostrando que é melhor, aí sim, eu estou infringindo uma violência contra aquela mulher. Segundo, alimentação. A alimentação é liberada. A gente evita coisas pesadas. Não vou comer um churrasco em trabalho de parto. Porque na hora da intensidade da dor maior, o centro da dor, ele é do lado do centro do vômito em nível do sistema nervoso central. Então, quando eu tenho muita dor, eu posso ter crise de vômito. Né? E esse vômito, dependendo, eu posso aspirar. Se eu tiver aqui por uma cesárea de urgência, por algum motivo, eu posso aspirar esse conteúdo gástrico. Então, eu como comidas leves, de rápida absorção. Então, bastante líquido, iogurte, frutas. Algumas mulheres pedem sanduíche, algumas pedem bolo. Tranquilo, né? E na fase bem ativa, mais para o período possível, elas não querem nem beber água, a grande maioria, né? Mas isso deixa a mulher escolher. E naquela época, a gente dizia, não se pode virar uma cesárea de urgência, a gente não oferece nenhum alimento. E elas ficavam em jejum, 12 horas, 15, 18 em trabalho de parto. Cara, essas mulheres são umas guerreiras. Elas conseguiam ficar tudo de trabalho de parto, parir naquela posição horrorosa e conseguiam ter seus filhos de parto e ainda gostavam. Então, sabendo que isso não é legal, eu tenho obrigação como médico de mudar minha conduta. E eu permito sim que se alimente, que deambule durante o trabalho de parto. Acesso venoso. Quando eu estava na faculdade, a gente pegava a veia de todo mundo e deixava acesso, com a desculpa de que se houvesse uma urgência era mais fácil. Mas qual é o percentual? É isso que eu tenho que me questionar. Qual o percentual de urgências que eu vou ter, que eu vou precisar usar o acesso? Pouquíssimos. Eu tenho muitas pacientes que me acompanham, sabe que eu não estou mentindo, que a gente faz um parto com mínima intervenção. A gente não pega nem veia, nada. A gente deixa a mulher livre, né? Então, liberdade de posição, liberdade de alimentação, né? Não precisa necessariamente pegar o acesso. Episiotomia, outro ponto muito importante quando a gente fala de violência obstétrica, né? Você que está me acompanhando, mande um aviãozinho para os seus amigos, para suas amigas que precisam saber disso. A episiotomia, ela deve ser feita de rotina ou ela é uma violência obstétrica? Porque ela nunca deve ser feita. Isso é uma questão e é importante. Então, o que a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia defende? Que a episiotomia, sim, ela pode ser usada em situações de risco. Por exemplo, o bebê está em risco porque ele fez bradicardia persistente, porque a mãe tem um sangramento volumoso, pode ser um descolamento, enfim, alguma situação que eu tenho que fazer o neném nascer rápido. Então, eu posso, se necessário, fazer o uso da episiotomia. Só que mesmo quando eu vou passar o fórceps, às vezes eu não preciso de episiotomia se o períneo ele é amplo. Então, muitas vezes eu teria uma indicação, mas não preciso. Outras vezes eu preciso, e eu preciso também lançar a mão da anuência da mulher. Eu já fiz parto com períneo muito rígido, que eu precisei passar o fórceps, e a mulher, a gestante, não me deixou fazer episiotomia. Ela disse, não faça. É melhor fazer. Ela disse, não faça. E eu não fiz. Deu problema? Deu. Deu lesão? Deu lesão. Deu uma dificuldade de recuperação do manejo do períneo. Ou seja, uma incontinência
Nesse caso foi uma incontinência fecal, embora não tenha lacerado o intestino. Mas tu vê, quando o períneo é muito duro, muito fechado, às vezes é melhor a gente abrir mão do epísio e fazer epísio. Mas também eu já tive partos que eu não precisei. Eu precisei passar o fórceps, mas não precisei fazer epísio. E não teve nenhuma lesão, períneo íntegro passando o fórceps. Então existem situações. A gente não pode ser rígido. A gente tem que ter o jogo de cintura, mas o importante é informar a mulher o que você está fazendo. E olha, eu vou precisar, na minha leitura, eu vou precisar passar um fórceps. Você permite que eu faça uma sondagem para esvaziar sua bexiga e faça a episiotomia? Então você tem que conversar. Como a maioria das pacientes que eu faço parto já me conhece, a gente já conversou muito desses assuntos no pré-natal, é muito mais confortável, porque elas sabem que se eu sugerir que se faça a episiotomia, que realmente porque eu acho que é necessário. Tá? Outra situação que tem uma perguntinha aqui muito interessante. Patrícia, e a obrigação de se usar cadeira de rodas para ir de uma sala ou outra durante o trabalho de parto? Apesar do hospital ser maravilhoso no atendimento do parto, passei por isso e foi muito ruim. Garota, isso é uma discussão e eu vou te falar por quê. Porque os hospitais de médio e grande porte, eles têm prezado por um atendimento de excelência. Isso é muito importante para o usuário, é muito importante para os hospitais terem um reconhecimento frente à sua clientela. E esse reconhecimento, a maioria, é embasado em protocolos internacionais, principalmente protocolos americanos. Então tem coisas que pra gente não faz sentido, mas os americanos, saibam que são os americanos, né? Eu tenho medo de processo, que é um horror. Então tudo é cheio de cri-cri-cri. É uma chatice. Então uma das coisas, né, que é bem chato, por exemplo, na cirurgia, quando a gente entra numa cirurgia, tem as circulantes terem que fazer, a enfermeira, desculpa, teria que fazer a seguinte pergunta. Doutor, você conhece o doutor que está lhe auxiliando? Um amigo meu falou, claro, se eu não conhecesse ela, eu ia chamar ela para me auxiliar, tá louca? Mas é um protocolo de excelência. E nesse protocolo também está escrito que a paciente não pode deambular, não deveria deambular, deveria ser levada de cadeira de rodas dentro do hospital. Olha, eu acho isso uma bobagem, ainda mais que a gente estimula que a paciente assuma uma posição, né, e faça o que ela quiser. Ela pode inclusive caminhar durante o trabalho de parto, e o caminhar estimula o trabalho de parto. Então, eu não consigo entender a lógica. Eu entendo que a instituição está preocupada que essa paciente pode cair, e se na queda tiver alguma complicação, a instituição vai ser responsabilizada. Eu entendo. Então, sair do setor de atendimento ali, da emergência, para ir até a maternidade caminhando, a gente não vai poder deixar na maioria dos protocolos de segurança. Mas dentro da própria maternidade, você deve, inclusive, ser estimulada a fazer esse movimento. Tá? Eu já levei uma advertência por causa disso. Porque a paciente estava tão bem, estava tão plena, tão maravilhosa, ela chegou na emergência, ela disse, eu quero subir caminhando a rampa até a maternidade. E eu fui junto, temos inclusive fotos mostrando isso. Imagina que não foi advertida, né? Porque esse deslocamento não é permitido. Porque se a paciente cai, a responsabilidade é da instituição. Então tá aí a explicação. Independente da gente aceitá-la ou não, ela tem lógica, né? Essa explicação. Então vamos lá. Hoje estamos falando de violência obstétrica e sobre vários aspectos, né? Às vezes a violência tá num comentário. Tá assim, ó. Não vai me dizer que você quer parto. Você é velha. 40 anos é cesárea. Cara, a violência tá onde nessa frase? Primeiro, de jogar na tua cara que tem 40 anos. Então já sair uma sapatada com essa pessoa. Né? Já é o primeiro negócio. Mas dizer que uma gestação idosa, que é como a gente classifica, que pra mim já é uma violência usar esse nome, né? As gestações a partir dos 35 anos são consideradas gestações idosas. Deve ter sido um homem que inventou esse conceito, mas enfim. Não é isso, não é uma indicação de cesárea. Então já estou infringindo a mulher que ela não tem escolha pela idade dela, quando na verdade isso não pode acontecer. Quando eu chamo o marido e digo assim, olha aqui, ó, o jeito que vai ficar, olha o tamanho que fica a perereca, a vagina da sua esposa no trabalho de parto. É melhor eu cortar aqui, eu faço um cortezinho, depois eu costuro, ficar muito mais bonito. Fica mais apertado para você usar. Isso é uma violência obstétrica. Me dá tanta raiva, você não tem ideia, a raiva. Então não façam, você que está me acompanhando, você que é o homem, que a sua esposa tá em trabalho de parto, não faça esse comentário ridículo com
a equipe médica. E porque, né, qual o risco de alguém da equipe médica, né, apoiar uma coisa ridícula dessa? No sentido de dizer, olha aqui, ó, olha como é que vai ficar toda aberta. Então você tem que fazer uma episiotomia para não ficar aberta assim, eu posso apertar e dar o que se chamava antigamente? O ponto do marido. Olha que coisa machista, isso é uma coisa que me deixa louca. Ponto do marido. Isso para mim é inadmissível. Chegou uma perguntinha, amo perguntinhas. Violência pode ser no pré-natal, dizendo que a paciente que faz parto, sendo que na real não curte fazer parto, sim. A violência pode ser infligida no pré-natal quando eu estou podando minha paciente, fazendo comentários desrespeitosos, que pode ser acerca do corpo da paciente ou acerca de alguma escolha dela. Esse desrespeito é considerado violência. Isso pode acontecer desde o porteiro do hospital quando você chega lá. Não necessariamente o médico, não. Eu trabalhei no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, que eu já vi. Manobra de Cristeler. O Rio de Janeiro é rotina. E as pacientes estão tão acostumadas com aquilo que elas já pedem. A manobra de Cristeler, que é apoiar o fundo do útero e fazer uma pressão para o bebê nascer, ela é considerada violência obstétrica. A Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia defende que em algumas situações ela pode ser usada. O que eu vou te dizer? Já vi situações em que faltava um pouquinho, um empurrãozinho e que valeria dar vontade de dar uma empurrada com o Cristeler. É verdade, não vou mentir. Precisa fazer? A maioria das vezes não. Não precisa mesmo, porque o neném nasce. Mas se eu tiver uma situação de risco mesmo, de repente eu vou lançar a mão no desespero. E ó, tem enfermeira aqui me ouvindo que já disse que já fez muito isso na carreira, é verdade. A gente não pode fazer de rotina, mas quando eu tô ali no desespero, o bebê não nasce, tá fazendo bradicardia, cara, eu lanço mão da epis, eu posso lançar a mão do fórceps, eu posso lançar a mão até do Cristeler numa situação de desespero, né? Outra situação é o puxo dirigido. Puxo dirigido também é outra polêmica, né? Cada vez eu tenho feito menos, mas às vezes eu vejo que a pessoa que a mulher dá uma desorganizada e ela, quando entra na loucura do medo, e às vezes a gente pede pra fazer, enche o peito, prende a respiração, faz força. Mas olha, cada vez mais raro. Porque não se considera uma violência obstétrica, mas é uma situação desnecessária. Violência é quando eu obrigo a fazer, faz logo isso, poxa, não quer que seu bebê nasça? Se não fizer isso, vai morrer. Porque o bebê tá no canal, ele vai morrer agora e a culpa vai ser sua. E isso é uma violência. E eu já ouvi. Já ouvi uma situação que é assim, mãezinha, pediatra na sala, mãezinha, se você não fizer força agora, seu neném vai morrer. A gente tá aqui só esperando você fazer força. Eu falei, ninguém vai morrer aqui na minha sala, que ninguém morre aqui não. Vamos parar com isso, vai todo mundo pra rua. Não quero mais pediatra, não quero ninguém aqui, eu vou ficar sozinha com a paciente. A pessoa se concentrar, né? Senão, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Vocês têm perguntas, têm dúvidas, querem citar alguma situação? Fala aí pra mim, vamos comentar. Quem mais eu já presenciei de violência? Aquelas frases horrorosas que a gente acha que não tem, mas que eu já ouvi muito pelo esse Brasil afora. Que é, para de gritar, que na hora de fazer, você tava achando bem bom, né? Tava gritando, mas não era assim, né? Meu Deus, quantas vezes eu já ouvi isso, que horror. E aí eu vou não só repreender isso, como eu vou falar o contrário. O grito é uma coisa maravilhosa. Quem já fez sala de parto comigo sabe que eu defendo o grito na hora do parto. Porque o grito, ele abre o períneo. O grito é bom na hora que você está fazendo o bebê e na hora que você está expulsando o bebê, né, durante o parto. Antes na concepção e também no trabalho de parto. Porque o grito, quando você grita, o períneo, ele abre. Eu já tive que provar para a paciente isso, né? Que ela não acreditava. A paciente, às vezes, as mulheres são tão oprimidas para sempre se portar assim como uma lady, que às vezes elas têm vergonha de gritar. Né? E também elas já ouviram quantos casos, quantas histórias elas já ouviram de pessoas dizendo, né, que durante seu parto, dizendo, não, fecha a boca, gritar é pior, gritar não, você só perde energia, não ajuda em nada. Mentira. Mentira. Não só é bom que você exorciza, como ajuda no períneo. Quando a mulher grita, o períneo abre.
Eu tive que uma vez, inclusive, pedir, o pai estava lá ali junto, estava super empolgado. Eu dizia, por favor, dá um gritinho, dá um grito, por favor. Eu juro que ajuda. E a paciente, ai, doutor, eu não consigo, tenho vergonha. Aí eu disse, pedi pro marido, vem aqui junto comigo, fica aqui do meu lado. Vamos lá, durante a contração nós vamos ficar só observando. Durante a contração ela prendendo o grito, períneo fechado. Agora, na próxima contração tu grita. Não, grita com vontade, grita com raiva. Quando ela gritava, o períneo abria, o bebê descia. E o marido falou, é verdade, amor. Ela tá falando verdade. Pode gritar que vai ajudar. Aí ela começou a gritar, exorcizou, né? Exorcizou, botou toda aquela energia, aquilo pra fora, tu vê a energia vindo assim, a mulher se empoderando, uma leoa, e os neném nascendo. Eu amo, de verdade. Eu vi que tinha mais uma pergunta rolando aqui, cadê? Uma perguntinha. No caso que eles repreenderam o grito na hora do parto, nós devemos falar algo para pararem de nos criticar? Deve. Eu sei que a gente está numa posição, a gente, né, como parturiente, gestante, a gente está fragilizada, a gente precisa de apoio, a gente não sabe como se comportar, a gente fica meio perdida, mas se te podarem, fala. Não, eu quero gritar, eu sinto vontade, eu vou gritar. Eu sei, eu tenho muitas pacientes que nasceram no plantão, e o plantão eram, às vezes, pessoas que não são a favor do parto e que tiveram bastante dificuldade. E os maridos, os seus parceiros, não necessariamente, nesse caso era o marido, mas podia ser qualquer acompanhante, teve que ser firme e falar, não, minha esposa se preparou para esse parto e ela vai ter do jeito que ela imaginou. Ela quer ter na banqueta, ela vai ter na banqueta, ela não quer piso, ela não vai ter piso, ela não quer analgesia, ela não vai ter analgesia. E ele bancou, enfrentou e o neném nasceu. A gente tem que lembrar que a equipe médica é o médico, mas também é a equipe de enfermagem, o técnico de enfermagem. Qualquer um desses pode estar infringindo uma violência, mas qualquer um desses pode estar também do teu lado. Por isso que a gente precisa estar ciente que existem leis, que existe um plano de parto, que existem as doulas para nos ajudarem, que a gente tem assim, uma legião de pessoas para nos ajudar. Mais uma perguntinha. Falaram isso para mim, além de todos os estagiários que estavam na sala, fazendo toque na época, há 9 anos atrás, eu não sabia que isso era violência obstétrica. Então, aí nós temos um porém, né? Os hospitais escola. Então, a gente tem um hospital escola aqui na nossa região e as pessoas precisam de aprender de alguma forma. Quando a gente aprende nos bonecos, eles aprendem nos bonecos, são treinados nos bonecos, é uma coisa, mas a pessoa é diferente. Então, quando é um hospital escola, a gente tem mais pessoas fazendo exame. Mas não dá para ser os 9 alunos que estão em estágio, os 9 tocando um atrás do outro, né? Pode dizer, não, 9 toques, tá de sacanagem. Eu posso ser examinada pelo estagiário e depois o médico vem e diz, não, realmente o seu exame tá certo ou tá errado. Porque é um hospital escola. E o hospital escola tem essa premissa, né? Mas você pode se posicionar sim. Uma outra perguntinha. Tenho uma dúvida, doutora. Espinhas na parte da bochecha, quer dizer algo hormonal? A bochecha aqui ou a bochecha que é perereca? Se a bochecha é no rosto, pode ser hormonal. Inclusive, na gravidez, a gente aumenta a progesterona, aumenta o risco de pele oleosa e acne. Mas espinha na vulva, na vagina, aí já pode ser um processo infeccioso, ou pode ser também a foliculite, que é o pelinho encravado, foliculite na linha da calcinha, que é bem comum. Então, a nossa live de hoje é sobre violência obstétrica. Tem bastante gente comentando, adoro. Vamos ver outro comentário. E o que pode acontecer de violência obstétrica no pós-parto, no período de fora do hospital? Ou também no período que a gente está internado no hospital? Então, vamos tentar pensar em algumas situações, né? Enquanto eu ainda estou internada, manter jejum aos pacientes por tempo prolongado, manter jejum no pós-parto, né? Parto vaginal a gente tem alimentação imediata, pós-cesárea, depois de 3 horas a gente já tem direito a líquidos. Uma coisa importante, a gente freia um pouco a alimentação pós-cirúrgica quando faz cesariana, porque tem mais risco de ter algumas complicações gastrointestinais. Mas eu participei do Congresso Internacional de Parto o ano passado, é um congresso que se passa na Europa, mas o ano passado eles fizeram totalmente online, eu participei. Eles orientam que a gente masque chiclete, dê chiclete para os pacientes no pós-cesárea, porque o movimento da boca faz com que o intestino comece a funcionar mais cedo e mais rápido, e aí evita essas complicações e fica mais fácil a gente alimentar a paciente.
Outras situações, então, de violência durante a internação hospitalar. Eu não gosto nem de pensar, só pensar na violência já me dá uma tristeza. Mas ser maltratado pelos funcionários. Vou citar um que é grave, bem grave. A paciente, né, quando o hospital é amigo da criança, ele estimula a amamentação e não deixa a fórmula prescrita. Só se faz fórmula em casos muito, muito, muito especiais, como por exemplo, nenês pequenos demais, nenês grandes demais, enfim. Mesmo que o nenê chore, a gente evita dar fórmula, porque o choro é um dos mecanismos que libera a prolactina, que vai nos auxiliar no aleitamento. E eu já soube de um caso, uma paciente me contou que durante a noite veio uma auxiliar falando assim: vamos dar uma fórmula agora pro bebê, aí ele dorme à noite, vocês ficam mais tranquilos, vocês conseguem descansar. Eu também consigo descansar, senão fica muita correria aqui, toda hora tá auxiliando na amamentação, vocês podiam dar uma fórmula pro seu bebê? Isso não deixa de ser uma violência, né? Tá impedindo a mulher de amamentar porque você quer ter menos trabalho, né? Eu também me arrepio só de pensar. Outra perguntinha. Quanto tempo depois da cesárea posso tentar o parto normal? Enfim, não é uma pergunta totalmente, né, violência obstétrica, mas vou responder. Então, depois da cesárea, entre um nascimento e outro tem que ter pelo menos 1 ano e 8 meses. Então, se o seu parto foi em janeiro, você tem que contar, ou se a cesárea foi em janeiro, você tem que contar pelo menos 1 ano e 8 meses até a próxima cesárea, ok? Ou seja, você pode engravidar depois de 1 aninho do seu filho, já pode tentar nova gestação, e aí nesse parto você pode ter a chance de tentar parto normal, depois da cesárea, o nosso conhecido VBAC. O que mais? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Nossa live hoje, então, é de violência obstétrica. Estamos chegando ao final, né? Então, o que nós comentamos hoje? Vamos fazer um apanhado para vocês que chegaram depois. Meu nome é Patrícia Oliveira, sou ginecologista obstetra há mais de 20 anos, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz meu doutorado na Fiocruz, que é uma fundação ligada ao Instituto Oswaldo Cruz, né? E hoje estávamos falando de violência obstétrica, né? Então, o que é considerado violência obstétrica? Palavras, atos ou situações que causem constrangimento à mulher. Pode ser uma violência física, mas pode ser uma violência verbal, pode ser também induzir a mulher a fazer uma determinada situação que ela não queira. Falamos também como é importante a gente ter instrumentos para evitar que esses casos aconteçam, tanto no sistema público quanto no sistema privado. Então, o plano de parto, onde você pensa naqueles itens, conversa, discute com o seu obstetra, discute com o seu pediatra e tem esse documento assinado, mesmo que quem vai fazer o parto seja outra equipe, você tem um documento que expressa a sua vontade. É um importante instrumento contra a violência obstétrica. Segundo instrumento é a presença de acompanhantes e a presença da doula, que é ratificada, que é apoiada por leis estaduais e leis federais. Isso também coíbe muitos atos de violência. Também falamos da importância da escolha dessa doula e desse acompanhante como instrumentos para que a gente tenha mais segurança e mais acolhimento no parto, né? E vou encerrar então aqui com um comentário que é super pertinente aqui na nossa live de uma das nossas seguidoras falando: sofri várias vezes, só me dei conta depois de muito tempo. Na próxima eu quero tudo diferente. É isso aí, por isso que a gente está aqui fazendo live, fazendo cursos, né? Nós temos também cursos presenciais, cursos online, grupos de apoio pelas redes, pelas mídias, pelo WhatsApp, pelo Telegram, que é para apoiar as mulheres para se empoderarem, para fazer suas próprias escolhas, embasada em evidência, embasada em segurança, embasada em saúde. Meu nome é Patrícia Oliveira e hoje encerro a nossa live sobre violência obstétrica com essa mensagem para você. Se você sofreu violência já, você sabe o que pode acontecer, se instrumentalize. Se você está na sua primeira gestação, se instrumentalize, se eduque, procure uma equipe que te apoie, procure pessoas para estarem te defendendo e te dando segurança nesse momento tão especial que é o seu parto. E não precisa ser um parto vaginal não, pode ser uma cesariana, mas tem que ser com respeito
tem que ser sem violência, tem que ser como você merece, porque você está pondo um outro ser no mundo, né? E você é responsável por ele. Então a gente tem que receber esse ser da melhor forma, da forma mais amorosa possível. Tá ok? Obrigada por estarem comigo até agora. Espero vocês na quinta-feira. E nessa quinta-feira nós vamos falar sobre partos pelo Sistema Único de Saúde. Será que é muito diferente do privado? Conversaremos na quinta-feira. Espero vocês quinta-feira aqui no meu canal às 7h16 da noite, tá? Obrigado por todo mundo ter estado aqui comigo. Vou deixar essa live gravada lá no feed para vocês, tá bom? Boa noite.